Descobri que minha noiva está me traindo na véspera do nosso casamento e agora ela está desesperadamente pedindo perdão. Conheci Maia numa festa há algum tempo. Ela deve ter notado que eu estava de olho nela na festa, porque ela continuava olhando na minha direção. Depois de muita luta interna, eu me aproximei dela. Eu não estava tão gordinho agora, apenas com um peso notável, que é algo que corre na minha família, e eu sempre fui assim desde a infância. No passado, muitas garotas me rejeitaram, riram da minha cara porque eu tentei flertar com elas, e eu não esperava nada diferente com a Maia. Ela era linda e eu esperava que ela me esnobasse ou fingisse que eu não existia, mas ela era diferente. Ela falou comigo educadamente, nós conversamos pelo resto da noite e nos divertimos muito. Foi a primeira vez que me senti tão bem e confiante em muito tempo. E como nos demos tão bem, trocamos contatos e eu liguei para ela assim que cheguei em casa. A partir daí, começamos a nos ver com frequência, íamos a almoços e nossa amizade cresceu. Com o passar do tempo, percebi que a Maia era diferente das outras garotas da sua idade. Ela era gentil, espirituosa e inteligente. Eu percebi desde a primeira noite que conversamos que eu não estava apenas atraído pela beleza dela. O que mais me atraía na Maia era sua inteligência e senso de humor. Poucas garotas me deram a oportunidade de sair em vários encontros com elas, mas a Maia foi generosa em me dar uma chance. Eu sempre fui atraído por pessoas inteligentes. Não gostava de estar perto de pessoas sem metas de vida, visão ou planos para o futuro. E a Maia era tudo isso. Ela tinha acabado de sair da faculdade, ativamente procurando por vagas de emprego, correndo para as maratonas de entrevistas e afins. Eu adorava ver o quão séria ela era sobre sua carreira. Eu nunca tive um relacionamento sério, exceto um no ensino médio. Não porque eu não conseguia manter um, mas porque as garotas queriam algo mais do que um amor de garoto nerd, o que eu não tinha. Então, conhecer e namorar uma garota como a Maia parecia uma vitória para mim. Já fazia 3 meses desde que ela se formou e ela não tinha tido sorte na busca por emprego. Ela tinha saído do dormitório da faculdade e se mudado com uma amiga, mas estava se tornando difícil para ela sobreviver. Seus pais não tinham condições de sustentá-la após a graduação e deixaram claro para ela que precisava se cuidar. Depois da formatura, a amiga com quem Maia morava era muito desajeitada e frequentemente tinha um namorado em casa. Como era um apartamento de um quarto, tornou-se difícil para Maia viver naquela casa. Maia disse que morar na casa da amiga estava afetando sua saúde mental, então eu sugeri que ela tirasse uma folga e se mudasse para minha casa. Embora eu estivesse apenas começando minha carreira em tecnologia, o salário era bom e eu ganhava o suficiente para sustentar nós dois sem a contribuição dela. Vivíamos em um apartamento espaçoso de um quarto e eu cuidava sozinho do aluguel, pagava as contas e fazia as compras. Nunca reclamei porque amava e não via problema em gastar um pouco mais com ela. Era amor cego. Ao longo do nosso relacionamento, tudo correu bem e raramente tivemos grandes brigas. Maia cuidava da casa, lavava a louça e a roupa, fazia as compras e cuidava das minhas necessidades na cama. Ela era ótima na cama e eu aproveitava cada momento com ela. Antes de começarmos a namorar, Maia me contou sobre seu ex-namorado na faculdade e como ele a maltratava. Eu garanti a ela que era um cavalheiro e cumpri minha promessa. No passado, nunca tive problemas para controlar minha raiva e nunca levantei a mão para ninguém, muito menos para uma mulher, então ela estava segura comigo. Acredite ou não, nunca traí no passado e não pretendia traí-la. Meu trabalho era 60% remoto e 40% no local, então eu alternava entre nossa casa e o escritório, o que nos permitia passar bastante tempo juntos. Para mostrar o quanto eu era transparente com ela, até criei regras de contar um ao outro para onde íamos, com quem estávamos e o que estávamos fazendo sempre que saíamos. Fiz isso para mostrar que eu levava nosso relacionamento a sério e não tinha nada a esconder. À medida que nosso relacionamento progredia, apresentamos um ao outro para nossos pais. Em pouco tempo, conhecíamos todos os amigos um do outro, principalmente os mais próximos. Eu não tinha um melhor amigo, mas Maia tinha. O nome dela era Andrea e ela costumava sair com Maia o tempo todo. Ela também visitava a casa regularmente e éramos quase como uma família. Andrea e Maia foram colegas de quarto na faculdade. Ao contrário de Maia, Andrea trabalhava como gerente de loja em uma loja popular da nossa cidade e morava com suas 2 irmãs, que também eram mulheres trabalhadoras. Segundo Andrea, Maia conseguiu um emprego na mesma loja, mas Maia recusou a oferta porque queria um emprego corporativo. Acho que ela se sentia muito confortável com o fato de eu prover para ela, embora eu nunca tenha dito isso a ela. Andrea frequentemente a provocava, chamando-a de mimada. Maia alegava que tinha trabalhado duro fazendo muitos trabalhos de meio período como adolescente durante a faculdade, então merecia relaxar e ser cuidada. Da minha parte, eu estava feliz em lhe dar essa folga. Eu não tinha problemas em cuidar de Maia. Na verdade, eu estava contente de poder sustentar e cuidar da minha mulher. Uma noite, enquanto estávamos em um restaurante elegante para celebrar minha promoção, Maia de repente perguntou: "O que você acha de nos casarmos?" Eu gaguejei. Fiquei surpreso por um momento, mas não totalmente. Eu estava pensando em me estabelecer com ela, mas ainda tinha muitas coisas em consideração. Então, eu disse a ela que nos casaríamos quando fosse a hora certa. E ela sorriu. Para ser honesto, eu queria que Maia começasse sua carreira antes de levarmos nosso relacionamento para o próximo nível. Eu sempre quis me casar e ter uma família. E depois que Maia entrou na minha vida, sempre imaginei minha vida com ela. Eu até comprei o anel para propor a ela, mas estava esperando que ela estabilizasse sua carreira. No
entanto, de alguma forma, ela encontrou o anel no meu armário e, antes que ela pudesse tirar conclusões, eu tive que fazer uma proposta antecipada. Quando Maya contou a novidade para sua melhor amiga Andrea, ela parecia mais chocada do que feliz. Não era o tipo de choque pelo fato de sua melhor amiga estar se casando, mas o choque de sua melhor amiga estar se casando comigo. Eu esperava mais empolgação dela, especialmente porque ela seria a dama de honra de Maya, mas a empolgação não veio. Sua resposta foi: "Você está falando sério?" Andrea então jogou sua bolsa no chão e segurou o anel de Maya. Depois olhou para mim e forçou um sorriso. "Confie em mim, eu estive por perto delas por muito tempo e podia dizer quando seu sorriso era forçado e quando era genuíno." Embora eu não tenha mencionado isso para Maya, senti que Andrea não estava feliz pela sua amiga. No passado, percebi que Andrea sempre foi extremamente gentil comigo. Uma vez, enquanto nós três estávamos no nosso apartamento e Maya foi para a cozinha preparar alguns lanches rápidos, Andrea me insinuou que Maya não era quem eu pensava que ela era. Entendi o que ela quis dizer, mas fiz de conta que não percebi. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Andrea disse que eu descobriria eventualmente. Ela estava bêbada. Além disso, não passou uma mensagem direta e eu não podia concluir nada baseado naquilo. Em pouco tempo, começamos a planejar nosso casamento. Maya queria um casamento grande e extravagante, do tipo que ela convidaria todos os amigos, familiares e inimigos, mas isso não era o que eu queria. Primeiro, estava significativamente acima do meu orçamento, já que ela não contribuiria com um centavo. Em segundo lugar, eu acreditava que havia vida após o casamento. Eu adorava crianças e queria que tivéssemos um filho quase imediatamente, o que significava que precisaríamos alugar um apartamento maior e cuidar de outras coisas. Embora Maya tivesse todas as razões para querer um casamento grande, eu ainda me opunha a isso. Ela mencionou algo sobre ter o casamento perfeito e caro, mas ambos sabíamos que era impossível. Surpreendentemente, Maya conseguiu um emprego alguns meses antes do nosso casamento. Eu disse a ela que não podia comprar o tipo de vestido de noiva que ela queria e pagar pelos vestidos das damas de honra, então ela achou melhor conseguir um emprego e cuidar da maioria das suas despesas em vez de me incomodar. Sua decisão sábia me impressionou e eu esperava que ela continuasse com a carreira após nos casarmos. Também esperava que ela contribuísse com os planos do casamento com seu novo emprego, mas isso não aconteceu. Tudo que ela ganhava era destinado ao seu vestido, sapatos, acessórios e tudo que suas damas de honra precisavam. Assim, acabei pagando pelo local da cerimônia, o salão, os bolos e quase tudo sozinho. 2 semanas antes do nosso casamento, notei que Andrea começou a me mandar mensagens cada vez mais. Ela me mandava mensagens de manhã perguntando se eu tinha dormido bem e mandava mensagens enquanto fazia compras com Maya. De fato, havia uma longa lista de motivos para me enviar mensagens, mas sempre que nos encontrávamos ou ela vinha à nossa casa para ajudar Maya com alguma coisa, ela se comportava de maneira diferente. Permaneci calmo para que Maya não suspeitasse de nada errado entre nós. Em um ponto, tive que dizer a Andrea para parar de me ligar e mandar mensagens porque estava saindo do controle. Eu temia que isso pudesse prejudicar meu relacionamento com Maya. Tinha muito medo de mencionar isso para Maya porque não queria arruinar a amizade delas ou a preparação do casamento. Eu sabia o quanto ela amava e confiava em Andrea e, no fundo, acreditava que Andrea estava tentando me seduzir ou fazer com que eu mudasse de ideia sobre me casar com sua melhor amiga. Na noite da despedida de solteira de Maya, entendi o porquê. Eu estava na sessão do clube do hotel em que estávamos todos hospedados, um dia antes do nosso casamento. Estava bebendo com alguns amigos quando Andrea me ligou e disse que havia algo que queria me mostrar. A princípio, não quis ir porque acreditava que ela queria me seduzir uma última vez, mas quando ela mencionou M.A. e um nome familiar, levei um dos meus amigos e fui para o andar de cima. Cheguei ao quarto do hotel que elas estavam usando para a pequena festa e vi Andrea esperando por mim do lado de fora da porta. Ela me disse algo que eu não podia acreditar e, quando abri a porta, meu coração quase caiu no estômago. Antes de abrir a porta, ouvi gemidos suaves vindos do quarto e meu peito se apertou quando toquei a maçaneta. Para meu maior choque, vi Maya em cima de outro homem, que suspeitei ser o stripper que elas contrataram para entretê-las. No momento em que ela me viu, ela pulou de cima dele e lutou para se cobrir com os lençóis. Quase instantaneamente, reconheci o homem, pois André havia me contado que ele era o ex-namorado de faculdade dela. Eu nem sei quando comecei a chorar. Era demais para suportar e saí de lá sem dizer uma palavra. Meu amigo, que tinha me acompanhado até o andar de cima, também estava horrorizado. Ele tentou falar comigo ou talvez me acalmar, mas eu o afastei e saí andando. Enquanto eu descia pelo corredor, ouvi Maya gritando com Andrea. Por que você fez isso comigo? Minha vida estava indo perfeitamente, mas você arruinou tudo. Andrea gritou de volta. Eu te disse que ele merecia algo melhor. Rick não fez nada além de ser bom para você. Eu te disse para terminar com aquele seu namorado perdedor e ficar com Rick, mas você queria os dois. Não me deu outra escolha. Não me dei ao trabalho de olhar para trás. Não podia acreditar que Maya estava me enganando o tempo todo. Era doloroso demais aceitar e eu desejava poder lidar com a dor que sentia, mas não conseguia. Andrea até tentou me seguir, mas eu bati a porta na cara dela. Bebi até não conseguir diferenciar entre uma sombra e uma pessoa real. Na manhã seguinte, acordei com uma tonelada de chamadas perdidas de Maya e de algumas outras pessoas. Quando saí do quarto, Maya já estava vestida com seu vestido de noiva. Ela parecia tão miserável. No momento em que me viu,
viu, correu para mim e perguntou por que eu não estava vestido para o nosso casamento, e ouvir isso me deixou furioso. Com raiva, eu a empurrei e anunciei que estava cancelando nosso casamento. Todos ficaram chocados e continuavam perguntando por que eu tinha mudado de ideia. Até meus pais ficaram surpresos ao me ver naquele estado porque ninguém esperava isso depois de todo o dinheiro que eu tinha gastado com os preparativos. Mas eu estava muito devastado para falar. Olhei para Maya com o sangue fervendo. Voltei para o meu quarto e me tranquei lá dentro. Eu podia ouvir meus pais e alguns dos nossos amigos perguntando a Maya sobre a razão por trás da minha decisão, mas ela não respondeu. Ela apenas fingiu desmaiar e algumas pessoas asseguraram antes que seu corpo tocasse o chão. Depois de me limpar da noite anterior, saí do quarto do hotel com alguns pertences que havia levado para lá. Desliguei meu telefone depois de deixar uma mensagem de desculpas no grupo de WhatsApp dos meus amigos e o desliguei. Por favor, não me culpem. Eu não sabia como reagir. Já faz uma semana desde então e eu ainda não sei como aceitar que fui enganado. Atualização 1. Oi a todos. Obrigado pelos comentários. Isso significa muito para mim. Alguns de vocês comentaram no meu post original sobre por que eu não fiz uma verificação de antecedentes com a irmã do meu amigo antes de namorar a Maya. A questão é que eu fui estúpido. Não senti a necessidade de fazer isso agressivamente. No entanto, lembro-me de ter perguntado sutilmente à irmã do meu amigo sobre a Maya durante a fase inicial do namoro. Ela respondeu que ambas estavam em departamentos diferentes e que Maya era amiga de uma amiga dela, e depois da faculdade elas não mantiveram contato, então isso não ajudou muito. Falando sobre a Maya, encontrei-me com ela ontem e ela estava tão furiosa comigo por tê-la deixado no altar no nosso casamento. É meio engraçado, não é? Ela ignorou o que fez e me transformou no vilão da história. Ela contou aos pais dela que cancelei o casamento porque tinha bebido demais na noite anterior e não estava em meu juízo perfeito. Acho que ela está confundindo meu silêncio com tolice. Eu não queria mais nada com ela e não entendi por que ela pensou que ainda poderíamos ficar juntos. Para piorar as coisas, ela admitiu que ainda estava tendo um caso com o ex-namorado enquanto estávamos namorando, o que me destruiu ainda mais. Ela disse que fez isso porque eu estava sempre trabalhando e não lhe dava a atenção que ela precisava. Agora estou tão confuso. Nunca negligenciei Maya ou recusei qualquer uma de suas necessidades. Ela também era o motivo pelo qual eu sempre trabalhava tanto. Eu podia pagar nossas contas e ainda cuidar dela. Mesmo enquanto escrevo isso, o pensamento dela dormindo com o namorado pelas minhas costas ainda me atormenta. E agora ela está pedindo para marcarmos outra data de casamento porque ela não pode suportar a vergonha. Pensar que ela só se desculpou uma vez por como me machucou mostra que ela nunca me amou ou me valorizou tanto quanto eu a amava. Era mais uma coisa unilateral. Eu disse a ela que não posso me casar com ela. Simplesmente não posso. Enquanto isso, expulsei-a da minha casa e troquei as fechaduras depois de encontrá-la ontem. Também encontrei Andrea para agradecê-la por me ajudar a desviar de uma bala. Foi através de Andrea que soube que Maya estava pegando dinheiro de mim para cuidar do namorado dela e, sempre que pedia uma quantia ridícula para comprar algo, ela dava a ele. Além disso, nunca mencionei que Maya ia à academia todas as noites. Nós vivíamos juntos. Ela era apenas obcecada por estar em forma e eu não achava que houvesse algo de errado com isso. Bem, acabei de descobrir que ela estava se encontrando com seu namorado da faculdade todos os dias, e na maioria das vezes, dizia que estava com Andrea, mas não estava. Ela apenas pedia para Andrea encobri-la. E o motivo de Andrea ter ficado tão chocada quando Maya lhe mostrou o anel de noivado foi porque, alguns dias antes, ela havia dito a Andrea que queria se casar com o namorado da faculdade porque estava profundamente apaixonada por ele. Agora entendo por que Andrea não parava de me mandar mensagens e ligar. Ela estava tentando encontrar uma maneira de me contar o que estava acontecendo, mas eu não dei a ela a oportunidade. Às vezes, sinto que mereço isso porque fui tão estúpido que caí nessa armadilha tão facilmente. Já decidi que não haverá outro casamento. Vou encontrá-la novamente em 2 dias para resolver a questão dos pertences dela. Farei outra atualização em breve. Atualização 2. Olá a todos. Desculpem pela demora em atualizar. Encontrei Maya novamente pela segunda vez há 3 semanas e algo inesperado aconteceu. Enquanto isso, quando eu disse a ela que nunca mais estaríamos juntos, muito menos nos casar, ela olhou nos meus olhos e disse: "Você acha que cancelar nosso casamento vai te ajudar a encontrar uma mulher melhor? Loucura, né? Nenhuma mulher em sã consciência iria querer ficar com um homem gordo como você. Você deveria se considerar sortudo por casar com uma mulher como eu. Em toda a minha vida, nunca fui insultado dessa maneira, e dói tanto que veio de alguém que eu uma vez amei ou que afirmava me amar." Nesse ponto, eu soube o tipo de pessoa que ela era. Embora seja difícil admitir, percebi que ela estava me usando o tempo todo. Eu sei que estou acima do peso, mas não queria um casamento onde minha esposa sentisse que estava me fazendo um favor. Eu sabia como esses tipos de casamentos sempre terminam. Não conversamos muito naquele dia porque ela jogou meu anel de noivado em mim e saiu furiosa. Bloqueei-a em todas as nossas plataformas de mídia social mútuas e até o número dela, mas antes de bloquear os pais dela de me ligarem, visitei-os e contei a eles o quanto a filha deles era terrível. Eles ficaram muito desapontados quando descobriram a verdade. Cerca de uma semana depois de Maya ter saído de mim no café, um número estranho começou a me ligar repetidamente. Eu atendi. Imediatamente reconheci a voz da Maya. Ela parecia diferente, mais calma e respeitosa. Sem rodeios, ela pediu para nos encontrarmos porque
tinha algo importante para me contar. Insisti para que ela falasse pelo telefone, mas antes de dizer qualquer coisa, ela começou a se desculpar. Pediu-me para perdoar e esquecer tudo o que aconteceu entre nós no passado para que pudéssemos recomeçar do zero. Adivinha o que Maya queria me dizer? Ela disse que estava grávida e achei isso muito estranho. Sem esperar que eu dissesse uma palavra, ela acrescentou: estou grávida do seu bebê, Rick, e eu caí na gargalhada. Disse a ela que não era 1º de abril e que ela já estava pregando peças. Então, desliguei o telefone na cara dela. Como eu esperava, ela não parou de ligar, então fui forçado a bloquear o número também. Acontece que o namorado dela a abandonou depois que soube que ela não poderia mais cuidar dele quando ela contou sobre a gravidez para ele. Como isso não funcionou, ela achou que poderia me enganar. Desde então, ela tem tentado me ligar com números estranhos e eu continuei rejeitando as chamadas. Há apenas 2 dias, ela apareceu na minha casa sem ser convidada. Andrea estava lá comigo e quando Maya viu, atacou-a com palavras sujas, chamando Andrea de destruidora da vida de sua melhor amiga. Ela até me acusou de ter um caso com Andrea e de trair Maya. Tive que chamar a polícia e ontem solicitei uma ordem de restrição contra ela. Posso apenas imaginar o quão miserável a vida dela deve estar sem um emprego e alguém para ajudá-la a criar o bebê. Quanto a Andrea e eu, não há nada entre nós e não acho que haverá. Ela aparece às vezes para ver como estou. No momento, só quero consertar minha vida e, com sorte, esse meu coração partido um dia vai se curar. Embora eu ainda não possa perdoá-la pelo que ela fez comigo, acho que ela recebeu o que merecia. Ainda estou tentando me curar e seguir em frente. Qualquer conselho seria muito apreciado. Obrigado. Agora, para a próxima história. História 2. Estava planejando pedir minha namorada em casamento, mas ela admitiu, após uma noite fora, que me traiu e está implorando por perdão. Conheço minha namorada desde que estávamos no jardim de infância. Ela me ajudou em todos os momentos difíceis, durante períodos de depressão, quando meus pais eram abusivos, quando perdi meus avós. Em tudo isso, ela foi genuinamente minha heroína. Ela também é tão calorosa, carinhosa, altruísta e a melhor pessoa que conheço. Há cerca de um mês, eu disse aos pais dela e aos meus que queria me casar com ela e concordamos em alugar nosso parque de diversões favorito, onde eu a pediria em casamento, que também foi onde confessei meu amor por ela. Ainda está reservado para o dia 29 de agosto e estava tudo perfeito até ontem. Minha namorada disse que iria a um evento de karaokê com suas amigas e às 2 horas da manhã de hoje ela voltou claramente bêbada e desabou na cama. Esta manhã, ela acordou em lágrimas e pediu desculpas profusamente. Depois de se acalmar, explicou que estava bêbada e decidiu fazer sexo com outro homem na festa depois do karaokê e se arrependeu muito depois. Quando perguntei por que ela fez isso, ela disse que estava tão bêbada que esqueceu completamente que estava em um relacionamento comigo. Isso me soou como se ela faria sexo com outros homens se não estivesse comigo. Então perguntei se ela estava infeliz na cama, mas ela me garantiu que não era o caso e que não poderia pedir nada mais de mim e se arrepende de tudo que fez. Eu tinha muitas outras perguntas que queria fazer, mas meu coração se partiu completamente e comecei a chorar. Ela me abraçou e disse que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança e constantemente pedia para não terminarmos por causa disso. Eu disse que precisava de um tempo para pensar e fui para um cômodo separado. Estou sentado neste cômodo, de coração partido, há muitas horas e não sei o que fazer. Ela disse que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança, então eu espero que haja algo que eu possa mudar para garantir que ela nunca mais me traia, como sempre ir com ela quando ela sai, mas isso me parece muito controlador e repugnante. Há alguma maneira de não terminar e ainda ter confiança de que ela nunca me trairá novamente? Se eu terminar, não acho que possa amar outra pessoa como amo ela. Por favor, tente entender e compreender que a conheço desde pouco depois de nascer. Muitas vezes estávamos na mesma classe, fazendo o mesmo trabalho escolar juntos, brincando juntos, comendo juntos, fazendo tudo juntos. Atualização 1. O título provavelmente é um bom resumo suficiente para você ler este post sem perder muitas informações. De qualquer forma, aqui está a atualização. Um dia depois do post, decidi pedir esclarecimentos sobre o que exatamente aconteceu. Eu estava mentalmente preparado para todas as respostas possíveis, exceto pela que ela me deu. Com base em todas as informações que ela me deu, tentei organizar as informações mais importantes abaixo. Antes do karaokê, o namorado de uma das suas amigas, com quem sou conhecido, mas não particularmente próximo, decidiu se juntar de última hora. Vamos chamá-lo de Richard. Durante o karaokê, suas amigas continuaram desafiando-a a beber cervejas. Ela pediu que parassem de desafiá-la depois de 3 bebidas, mas elas continuaram insistindo e a fazendo se sentir mal, dizendo coisas do tipo: você nunca bebe muito mesmo, então só por hoje tente se divertir e pare de estragar o momento, entre outras coisas. Então ela continuou: posso confirmar que minha namorada normalmente bebe muito menos, no máximo 2 cervejas normalmente. Ela diz que se lembra de ter bebido 10 cervejas em cerca de 1 hora. Ela diz que é provável que tenha bebido mais depois disso, mas não se lembra de nada depois das 10 bebidas, exceto acordar de volta em casa. Ela diz que é muito provável que as bebidas a tenham deixado bêbada a ponto de desmaiar. No meu post original, não forneço muitos detalhes sobre quando ela voltou do karaokê, devido ao limite de palavras nos posts e ao fato de eu não pensar que a informação seria relevante. Até então eu não tinha experiência com alguém que apagou. Posso apenas imaginar
imaginar que sua situação foi de apagão, então eu também acredito que ela ficou completamente bêbada. Quando ela acordou, tinha 10 chamadas perdidas de seus amigos. Quando ela ligou de volta, seus amigos explicaram o que aconteceu enquanto ela estava desacordada durante o karaokê. Richard disse que precisava falar com ela, minha namorada, por um momento para estratégias de como cantar juntos como parceiros. Os amigos decidiram continuar com o karaokê enquanto Richard e minha namorada estrategizavam. Após meia hora, nem Richard nem minha namorada voltaram, então eles começaram a verificar onde estavam. Richard não estava atendendo nenhuma ligação após um tempo desconhecido. A namorada de Richard viu Richard fazendo sexo com minha namorada. Claro que Richard e sua namorada terminaram e todas as mulheres levaram minha namorada para casa depois de descobrir isso. Minha namorada ficou brava e gritou como ele ousou fazer isso. Eu estava no porão antes de ver minha namorada chorar, razão pela qual não ouvi isso, mas sua amiga disse que ele estava dizendo que ela havia consentido. Minha namorada disse que ficou sem palavras e desligou porque não conseguia acreditar que tinha consentido com isso e começou a chorar porque pensava que havia traído meu relacionamento. Ela não sabia que, legalmente, se uma pessoa estiver bêbada, você não pode ter relações sexuais com elas. Fiquei surpreso com essa história e comecei a me sentir muito mal pela minha namorada. Expliquei a ela que isso é um caso criminal, não sexo consensual. Eu a abracei, tentei confortá-la e perguntei se ela precisava de algo e como estava se sentindo. Ela disse que, porque nem se lembrava de nada depois das bebidas, não sentia nenhuma das respostas normalmente sentidas. Depois de um trauma como esse, ela disse que está principalmente enojada com o Richard, mas também brava consigo mesma por perder o controle tão facilmente por causa de uma aposta e me magoar assim. Fomos à delegacia para relatar isso. A investigação ainda está em andamento. Para ser honesto, eu ainda estava um pouco desconfiado de que a história poderia ter sido inventada ou mal interpretada. Então fui ao karaokê onde eles foram e expliquei a situação e perguntei se poderia ver as câmeras. Eles concordaram e havia imagens da exata situação que me foi contada acontecendo. Também havia imagens do Richard pedindo sexo para minha namorada e ela respondendo em uma voz muito bêbada e mal audível: eu gosto desse bastardo. Ele realmente pensou que era consentimento. Claro, também forneci essas imagens para a polícia. Embora a investigação policial ainda não tenha concluído, as evidências que vi são, na minha opinião, suficientes para eu acreditar nela. Minha namorada se ofereceu para explicar a situação para nossos pais porque ela quer assumir a responsabilidade por suas ações. Os pais dela foram muito apologetas e doces sobre a situação, o que eu apreciei muito. Meus pais nos reuniram para garantir que todos estivéssemos na mesma página e tivemos um grande abraço em grupo. E meu pai disse algo que realmente ressoou comigo: essa situação é realmente ruim para todos, mas eu sei que o amor prevalecerá no final. Infelizmente, era tarde demais para desfazer o tema do parque de diversões que alugamos naquele dia. Então eu, meus pais, os pais dela, concordamos em prosseguir, mas sem o pedido de casamento, e convidamos mais pessoas. Eu disse aos meus pais e aos dela que decidiria quando fosse o momento certo para contar a ela que inicialmente alugamos aquele parque de diversões para fazer o pedido. Eu contei a ela cerca de uma semana atrás, quando as coisas estavam mais normais, e os sentimentos dela pareciam muito complicados, como se esperaria, mas acho que a síntese das emoções dela de devastação, mais compreensão, é bastante boa. Graças aos conselhos de muitos reditores, decidimos fazer terapia de casal, o que tem sido realmente útil para nos ajudar a nos entendermos e ficarmos ainda mais próximos. Ela mesma propôs que nunca mais queria beber álcool, disse que nunca gostou mesmo do sabor e que nunca fez feliz a longo prazo. Ela disse que principalmente apenas ela costumava beber para se encaixar, mas agora planeja parar, e até agora esse objetivo tem dado certo. Também percebemos que sempre queremos fazer eventos como karaokê juntos, mas às vezes nos preocupamos em incomodar um ao outro. Mesmo no dia em que ela foi com as amigas, ela queria ir comigo, mas achou que eu parecia ocupado, então foi sozinha. Eu não estava ocupado. Nós temos trabalhado duro para ser mais comunicativos e expressar mais nossos sentimentos, e tem sido realmente ótimo. Também contei a ela sobre meu post no Reddit. Quero agradecer a todos pelos conselhos, mesmo que tenham sido um pouco duros. Estamos muito felizes agora, e tenho fé que, apesar deste obstáculo no caminho, continuaremos juntos para sempre.